For You Podcast e o tema de hoje são as patologias da coluna aliados ao Pilates e à musculação. E pra gente falar um pouquinho sobre isso, eu convidei a Luana Monteiro, nossa fisioterapeuta. Bem-vinda, Lu. Obrigada, Mar. E convidei também a nossa educadora física e personal trainer, Débora Risse. Bem-vinda, Dé. Obrigada. Oi, pessoal. Meninas, a gente escolheu, o tema das patologias da coluna, que olha, eu me incluindo, mas acho que são os pacientes que vocês mais recebem, os alunos que vocês mais recebem, né? Sim. Hoje em dia é muito comum, né? A população tá com muita dor nas costas. Postura errada, postura de trabalho, a falta de atividade física. Celular, muito computador. Viu? E você sabe que eu me incluo nisso, assim mesmo, sendo fisioterapeuta, gente. Eu fico ali na recepção, no meu computador e tal, a hora que eu já tô lá no cantinho, tô toda assim, aí vem alguém lá do corredor, né? Essa aqui, esses dias, Maiara, postura, o celular deixa a gente muito abaixadinha, né? E aqui a cervical nossa tá indo água abaixo. Aumentando ainda mais o peso do crânio. Sim. E aí, gente, pra gente falar um pouquinho sobre esse tema, eu fui dar uma pesquisada pra gente trazer as informações pras pessoas. E o que me chamou muita atenção é que quase 80% da população vão ter dores e desconfortos e patologias na coluna. Sim. Então, eu acho importante a gente trazer não só como o Pilates e como a musculação podem contribuir, mas pra gente trazer um trabalho de prevenção, que é para todos, que pode... Aí, lendo um pouquinho, falando sobre a coluna. Olha, a coluna é composta pelas vértebras, pelos discos intervertebrais. Eles são responsáveis pela movimentação, pelo equilíbrio, pela absorção dos impactos. E não é, Lu? Você pode falar isso com... A coluna, ela foi feita para o movimento, né? Então, ela tem que ser flexível, ela tem que inclinar, ela tem que rotacionar, fazer uma extensão. Então, ela foi feita para o movimento. São vários pedacinhos de ossos, né, que são as vértebras, não é um osso só. Então ela tem que ser essa parte flexível de movimento, e a partir do momento que a pessoa é sedentária, está num quadro de sedentarismo, vai com certeza evoluir para um quadro de dor, porque fica mais parado, vai tensionando, musculatura tudo em volta, e alguma patologia pode surgir ali. Dé, eu vou falando também um pouquinho do que eu pesquisei, e Lu também, sobre algumas patologias, não todas, gente, mas assim, as mais comuns, pra gente poder trazer informação pras pessoas e vocês poderem contribuir um pouquinho mais, como que o Pilates pode atuar um pouco mais nessa, ou a musculação, porque acho que existe ainda uma crença muito grande de que, eu não posso fazer tal coisa, eu não posso fazer outra, né? Sim, a maioria das pessoas tem problema na coluna, acredita que algumas atividades não podem fazer, por exemplo, carregar peso, mas no dia a dia a gente carrega sacola de mercado, mas o peso que é o que mais deixa a pessoa com medo, o carregar o peso de forma errada, sim, dá problema, mas ninguém se preocupa, por exemplo, com a posição do celular, não tem peso nenhum, mas a gente tá com a postura completamente errada, e a nossa coluna tem que ter a mobilidade, né, a gente precisa movimentar ela, mas infelizmente a maioria das pessoas vão descobrir o problema quando já está com dor. E daí a gente entra só com um tratamento para evitar essas dores. Mas a gente também pode prevenir, né? Antes de dar a dor. O fortalecimento muscular é importantíssimo nessa parte. Aliás, também. São os músculos que estabilizam tudo, Sim. não é? Tudo depende da nossa coluna, né? Tudo tá ligado na coluna. É como se fosse o nosso tronco. Porém, não é um tronco rígido. Ele não pode estar duro, travado. Ele tem que estar com movimento, ele tem que estar com vida. Senão, dói. Sim, primeiro de início, se a pessoa conseguir sair do sedentarismo, começar uma atividade física, ela já vai estar prevenindo uma futura dor, um futuro probleminha na coluna. Então, para você que não tem dor ainda, mesmo assim... Primeiro passo, comece uma atividade física, vamos nos movimentar. Exato. Então, encontre uma atividade que goste para começar a prática, né? E também evitar o exagero. Então, às vezes, a pessoa quer virar atleta de um dia para o outro, quer fazer caminhada de manhã, quer fazer outra atividade física à tarde, no outro dia já quer colocando as coisas com de uma cuidado, hora para outra. né? Então, sem não extremos. É assim, sem exagero. Sim. Tem que buscar o equilíbrio entre a atividade, entre o descanso, e também na questão do exagero,
vale pro outro lado também. Eu não posso ficar, se eu tô com dor, vou ficar deitada o dia inteiro. E achar que isso vai melhorar. Não é passar, isso. Né? Então eu posso Bom, deitar. existem os casos de dores agudas, né? A gente Sim, não mas tá tudo generalizando. é questão do equilíbrio. Então eu vou deitar, eu vou dar o descanso que o meu corpo precisa, mas eu vou me levantar, eu vou fazer uma caminhada leve. E é uma caminhada, é o andar, é pôr em movimento mesmo. O repouso nunca é o remédio, nunca é o melhor remédio. Acredito sempre o muito movimento. nisso. O movimento é sempre o que cura, o que ajuda, o que alivia. Ficar parada, nem pensar. Gente, vamos falar um pouquinho sobre os desvios da coluna. E aí você que está em casa, conforme você for escutando e se identificando, presta atenção. A Luana e a Débora vão contribuindo com o conhecimento delas para poder trazer para vocês. Então aqui nos desvios da coluna, por exemplo, as escolioses, as lordoses e as cifoses. Né? A escoliose, a coluna em S ou em C, né? A lordose, um pouquinho mais dessa parte de baixo, não vai dar pra me enxergar, mas Lu, ajuda um pouquinho a gente. Vai fazer uma curvatura maior ali na lombar, né? E vai gerar aquela dor bem local, assim. Então, para as pessoas que têm aqui na parte de baixo das costas, mais afundadinho, é ali que normalmente dá uma hiperlordose. E uma coisa vai puxando a outra, né, gente? A partir do momento que eu tenho uma hiperlordose, para eu desenvolver uma cifose aqui em cima... Pra compensar, né? Porque o corpo vai ter que voltar pro equilíbrio. Que é a famosa corcundinha, né? Então, para compensar, a parte de baixo tá com muita extensão, tá na lordose, a parte de cima aqui da torácica... Na cifose. Vai desenvolver... A gente devia ter trazido uma coluna para mostrar pra É verdade, vai desenvolver uma cifose. Então, tem que... Às vezes ali, né, por exemplo, na lombar, na hiperlordose, tá um problema ali, tá com muita curvatura, mas às vezes ali em cima, na torácica, tá com pouco movimento. Então, a lombar acaba O Pilates é muito responsável por isso, né? Por restaurar um pouco mais essa mobilidade. Não que ele não fortalece também, né, Lu? Sim, fortalece, mas também tem a avaliação ali do movimento, né? Porque onde a pessoa tem dor, não necessariamente tá ali o problema. Às vezes a causa tá um pouquinho mais para cima ou numa outra parte do corpo. Então, é muito importante a avaliação. Porque não é regra, uma pessoa que tem uma cifose, uma escoliose, não é regra longa aqui, fortalece ali. Então tem que ver no padrão do movimento. Às vezes ela no andar, ela compensa alguma parte, é ali que a gente tem que cuidar e aí vai equilibrando. E hoje a gente observa que a maioria dos adolescentes tem muito escoliose e a cifose. É postural mesmo, isso, assim, é muito tempo estudando, né? A gente repara muito em adolescentes que têm vergonha por ser muito alto, muito magro, então eles já vão dando uma encolhidinha por vergonha. E daí, o que acontece? A musculação faz esse fortalecimento da coluna. Então, quanto mais músculo você tiver ali, mais forte sua coluna fica, menos você vai ficar na postura errada. Isso vai evitar as dores e piorar. Vai trazer uma estabilização. Sim, né? Porque depois que você adquire essa patologia, não tem cura. Mas você pode evitar de piorar, porque ela piora muito, que a gente vê muitos idosos bem curvados, com aquela cifose muito grande, porque não tiveram uma informação de cuidar. Prevenção. Evitar, fazer o exercício para evitar dor e evitar de piorar essa má formação. A escoliose, a gente consegue trabalhar tanto com a musculação quanto com o Pilates. Sim. E um não exclui o outro, né? Não, pelo contrário. Vai dar pesar. O ideal seria a gente complementar, né, meninas? O ideal é complementar. Os dois. Alternar um dia. Como que você vê que a musculação contribui, pra gente poder explicar para as pessoas, e como você vê que o Pilates contribui e os dois, e a importância dos dois somarem, assim, para quem tem escoliose, eu faço só musculação, eu faço só o Pilates, por que não fazer os dois? As meninas vão explicar para você. A escoliose, a maioria das pessoas que vêm procurar a gente já vem com uma indicação médica. Porém, os médicos acabam tendo um pouquinho de medo de indicar só a musculação, pelo fato de imaginar que a musculação é só peso, carregar muito peso, fazer muita força. Por isso que eu acho importante a avaliação e a prescrição de acordo com cada aluno. Não é uma coisa generalizada, carga, repetição, não é igual para todo mundo. Então, ele fazendo esse fortalecimento muscular com a musculação, um trabalho correto, tudo adequado para essa pessoa, só vai trazer benefício. Então, não precisa ter um medo. Você precisa se preocupar com o profissional que você vai contratar. Isso é importantíssimo. Tem que ter uma pessoa que entenda sobre o que ela está fazendo. E a partir do momento que a pessoa começou a fazer a musculação, esse fortalecimento só vai trazer benefício para ela.
E o Pilates também pode agregar com esse fortalecimento, com alongamento, que também é muito importante. No Pilates também tem muita mobilização, que isso eu acho que junta muito com a musculação, fica perfeito. Sim. E são resultados incríveis. Que aí no Pilates a gente consegue trabalhar um pouco mais de estabilização para exigir a parte mais postural, a consciência corporal. Até trabalho unilateral também para poder despertar ali, isso, né? bastante. Então faz o exercício de um lado, faz o exercício do outro. A pessoa percebe um lado que ela tem mais dificuldade, outro lado mais fácil. E aí quando vai para um exercício que usa o corpo todo, num movimento só, ela tem mais consciência onde ela tem que corrigir, jogar força, concentrar. Viu, você falou algo para mim que é primordial, assim, que eu acho muito legal. Eu falo porque eu adoro fazer exercício, né? Atividade com vocês e tudo. É a consciência corporal. Quando você escolhe um lugar que te dá esse respaldo, que tem alguém que sabe o que tá fazendo do seu lado o tempo todo e você aprende a fazer o certo. Sim, é quando você erra, no fundo, pode ser que tá com mais carga ali, mas você sabe que você tá errando. Porque você aprendeu o movimento correto. Eu acho isso muito importante para todos, mas principalmente para você que tem uma patologia na coluna. Não é? Porque senão pode piorar. E aqui a gente trabalha com, no máximo, 3 alunos. Tanto a Luana no máximo com 3 alunos, quanto a Débora com no máximo 3 alunos. Eu acho esse um diferencial muito grande, meninas. E aqui a gente também consegue dar umas dicas, né, de como a pessoa também no dia a dia, ela conseguir fazer correções nas atividades diárias dela. No trabalho, a postura do trabalho, posição de computador, de mão, para ela evitar que isso piore, né? Porque na academia ela vai ficar 1 hora por dia. Durante o dia ela tem o restante do dia inteirinho trabalhando numa postura errada. Então aqui também a gente consegue auxiliar com essas informações necessárias para trabalhar a coluna, né? Meninas, agora os outros tipos de patologias, por exemplo, a cervicalgia, a ciatalgia, que é onde o paciente ele descreve certinho, né? Olha, eu sinto irradiado o meu bumbum para toda a parte posterior da minha perna. A espondilolistese, que é o desvio de uma vértebra sobre a outra, né? As hérnias de disco, que eu acho que a gente também... Muita gente tem. E hérnia de disco, gente, não tenha medo de fortalecer, de se cuidar. Não tem medo, até porque, assim... muitos casos, tem muitas pessoas com hérnia de disco e pode dizer que 5% é um caso grave que a pessoa tem que ficar parada por um tempo mesmo. O restante, a pessoa ela tem sua limitação, mas ela tem que entrar num tratamento. Então, às vezes a pessoa tem medo, aparece lá no diagnóstico, né, na imagem, hérnia de disco. Mas ali não precisa assim se assustar de início, porque pode ser limitante, pode ser, mas não precisa parar tudo. Tem muito pelo contrário, é aí que ela tem que fazer, porque o músculo é a caixa de força que vai segurar as vértebras ali para não haver mais essa inflamação. Porque esse líquido que sai, geralmente é porque tá achatando ali, né? As vértebras, achatou as vértebras. Por quê? Porque não tem a musculatura forte, a postura errada, enfim, vários fatores. Então, são inúmeros os benefícios de fazer atividade física. E não parar só por ter uma patologia. Muito pelo contrário, tem que fazer. É o músculo que vai segurar a estrutura óssea, né? Então, tem que ter ali uma força, ele tem que estar exercendo sua função para não deixar achatar, apertar mais a hérnia. É isso mesmo. Esses pacientes, tem algumas dicas, por exemplo, para dormir, que a gente pode contribuir aqui, ou para dormir, ou para trabalhar, igual você disse? O que você acha, Lu? Você tem alguma? Eu gosto de orientar, né, meus pacientes, os alunos, para achar uma posição confortável para dormir. Porque às vezes a gente fala, né, na regrinha, deitar de lado, com o travesseiro um pouquinho mais alto, o travesseiro no meio das pernas, mas essa posição, às vezes, deixa ele mais tenso. Ele não consegue relaxar, não consegue dormir bem. E o corpo, durante a noite, a gente se movimenta, a gente busca relaxar, se soltar. Então, por que não fazer isso de início? Então, claro, tenta se alinhar, tenta
buscar O uma ideal é de posição. lado. O ideal, né? O ideal seria de lado e com o travesseiro na altura do ombro. Isso, o e com travesseiro no meio das pernas. Isso, mas se essa posição você não conseguir relaxar, tiver com dor nessa posição, ache uma posição confortável para você conseguir dormir bem, porque o sono tem que ser reparador. E quando a pessoa não dorme bem, ela fica mais tensa, piora a dor, então ela tem Vai que... virando um círculo. E outra, é só ali no início ela pode se posicionar toda certinha, mas ela vai acordar diferente. Então, tentar buscar uma maneira que consiga relaxar melhor, uma posição que alinhe, mas que ajude ela a dormir melhor. E uma dica importante para homens: carteira no bolso. Isso é o pior veneno que existe. Verdade? Sim, o homem sentar com a carteira no bolso, no bumbum, o que acontece? A coluna era para ele estar sentado reto. A carteira tá aqui, ele vai sentar torto. Tem um desalinhamento no quadril. Sim, então às vezes ele não sabe que ele tem algum problema na coluna. Isso daí, todo dia fazendo isso só vai piorar. Ele vai ter muita dor, até ele descobrir o porquê, entendeu? Então, isso é uma postura. Vai sentar, tira a carteira do bolso. Trabalho, cadeira, nunca a gente pode ficar com o pé balançando. Sempre os estar pés o pé apoiados. fazendo os 90 graus certinho. Pessoal. A postura sempre reta, encostada. A gente não pode ficar, por mais que esteja reta, a gente não pode estar sem o encosto. Computador sempre na altura dos olhos. O braço, o cotovelo não pode estar pendurado, tem que estar apoiadinho com o mousepad, tudo certinho. São dicas assim que a gente parece bobas, mas no dia a dia, todo dia, se a gente fizer certo, a gente evita muita dor. E se a gente fizer errado, a gente vai ver que vai ter muitos outros problemas. Vamos fora a colher os coluna. frutos. Exato. Então tem como se cuidar. É só procurar a maneira correta de fazer isso. E a partir do momento que você começa a se cuidar, entra num tratamento, igual no nosso caso, né, no Pilates, na musculação, a pessoa ela vai assim se observando melhor durante o dia com essas coisas. Então, às vezes ela tá sentada trabalhando, mas ela tem um clique, ela fala, opa, deixa eu arrumar aqui. Então, quando ela começa a cuidar, uma coisa vai puxando a outra. E daí estimula, né? Estimula, ela tá querendo sempre melhorar. Nós temos, né, uma aluna em comum. Eu ia perguntar, vocês têm algum caso pra trazer pra gente falar, algum paciente em comum que teve uma patologia da coluna e vocês conseguiram a melhora dela, tanto com a musculação quanto com o Pilates? Ela veio, ela procurou a Luana, ela começou no Pilates, a Luana cuidou muito, ela tinha uma hérnia muito assim... ela veio travada, hérnia lombar, né? Lu? Ela travada, lombar. Muita Travada, dor. espasmo muscular. Então, ela tinha muito medo de se movimentar e isso gerava mais tensão, que... Muitas vezes, né, a gente fala, não abaixa a coluna pra frente se você tem hérnia. Então, daí a pessoa começa a descer reta, ela tensiona mais ainda e intensifica a dor e aumenta o espasmo muscular. Ela andava até meio travada por esse medo. Então, assim, ela veio bem travada, a gente fez movimento só de mobilidade. Pra ela ir perdendo o medo. Isso, até porque quando chega num espasmo, normalmente, né, na maioria dos casos, acaba inflamando o nervo. Tem uma inflamação ali, e muitas vezes do ciático, né, o famoso. E muita dor. Isso, e inflamação a gente não faz alongamento. Então tem que fazer mobilidade ali, só mobilização, mexer, estabilizar. Porque senão, se fizer mais alongamento, vai piorar mais ainda. Vai piorar, a dor, né? porque o nervo é outra... Que nem o músculo a gente alonga para ganhar flexibilidade. O nervo não, é outra estrutura. Então não é a mesma técnica. A partir do momento que o nervo tá inflamado, a gente tem que dar uma segurada, fazer mais mobilidade, estabilização. Conforme vai soltando, aí sim entra num alongamento, fortalecimento. E daí, logo que ela foi melhorando, ela já procurou a Débora para musculação. E hoje já faz um tempo, né, que ela tá com a gente. E ela não largou nós duas. Ela continua vindo comigo. Que E bom, continua, é o sonho de consumo. e Nossa. continua com a Débora. E ela é outra pessoa hoje, porque Nossa, ela faz é muita super coisa. ativa, né? Ela sempre foi super ativa e isso estava bloqueando ela. Esse medo. Eu acho que né? tenho certeza que até autoestima. Muda demais. Porque assim, demais. restringe, gente. Quando você tem dor e não consegue fazer as coisas que você bloqueio, gosta, eu fico me imaginando, por exemplo, eu com dor não conseguindo fazer atividade física. Eu vou
vai entrar naquele ciclo de me sentir frustrada. Sim. E é aí... muito gostoso, que a gente tá no mesmo ambiente ali, né? E a gente vê o que ela consegue trabalhar trocando as informações, né? O que um precisa, o outro paciente precisa, e a gente vai sempre aí fala, uma complementando a outra. No né? começo ela não conseguia nem fazer um exercício de ponte, de erguer o bumbum quando tá deitada, firmar o pé na cama e subir o bumbum. Não erguia. Não fazia esse movimento. Agora eu vejo ela lá na academia, na musculação, fazendo uns movimentos super avançados. Belezinha. Vários abdominais. Outra coisa que o pessoal tem muito medo de fazer por ter a hérnia, o medo do abdominal. É claro que, né, você não vai fazer um abdominal que você vira de ponta cabeça. Eu falo que o simples, bem feito, é o que funciona. Exato. Não precisa com nada. Consciência, bem orientado, bem feito. Bem feito, é perfeito. Gente, o medo é limitante, né? Então, o que for possível permitir, porque no dia a dia a gente vai movimentar mesmo, inclusive até em exercícios de impacto, né? Que são contraindicados, por exemplo. Mas num treinamento ali na academia, na musculação, a Débora ela vai estar orientando, ela vai estar olhando, então não vai... Tudo tem assim a sua intensidade, o quanto você vai fazer. Uma coisa é você fazer 3 pulos, outra coisa é você fazer uma atividade de impacto de 1 hora. Todo, Porque no dia a dia a gente tem o impacto, né? Então assim, tem que estar esse treinamento, esse olhar, sempre avaliando. Avaliando e reavaliando. Eu já tive alunos que amavam correr. Quando descobriram a hérnia, o médico falou que jamais poderia correr, nunca mais ia correr. Isso frustrou a pessoa, porque era uma atividade para o bem-estar da pessoa, porque... A válvula de escape. É a válvula de escape, exato. Daí eu fiz esse trabalho de fortalecimento específico, né? Trabalhei bonitinho até essa pessoa conseguir voltar a correr. Não foi de uma vez, tô com hérnia, continuo correndo como eu era antes. Não, calma, vamos trabalhar, vamos fortalecer, fazer tudo bonitinho e volta aos poucos. Vamos dividir degrauzinho por degrauzinho, vamos vencer. A hora que você estiver pronto, a gente tenta, faz o teste. Voltar, Não é e hoje ficar sem atividade, sem dor. né? Não é ficar sem atividade, mas uma pessoa que corria todos os dias num ritmo muito forte, pode espaçar um pouco mais, correr umas 2 vezes na semana, diminuir, deixar um ritmo mais confortável. Isso não vai fazer mal, a pessoa vai manter a atividade que gosta e não precisa ficar sem totalmente, né? Eu imagino, só pensando nesse aluno que você falou, depois que você conseguiu melhorar ele e ele voltar a correr, até numa fase poder melhorar ainda mais a... Tem aqueles treinos lá, né, de corrida, né? Que faz as orientações corretas. Sim. Não, que seja uma bike, seja uma corrida, seja o que você gosta de fazer. Específico para essa atividade, né? A ideia é restaurar o paciente, seja ele em qual modalidade for, para voltar a fazer o que ele ama, voltar a fazer as atividades de vida diária sem dor. Não é, meninas? Sim. Viu? E a gente puxou um pouco de sardinha pro nosso lado, que é a musculação e o pilates, né? Sim. Mas eu acho que a gente pode contribuir também esses tipos de patologias da coluna, além da musculação e além do pilates, bem orientados, o que mais que a gente pode orientar esse paciente a buscar? Natação, uma atividade completíssima, perfeita para quem impacto, tem problema na coluna, joia. Mas tem o pessoal que não gosta de água, né? Então, é por isso que são muitas atividades que a pessoa pode fazer, desde que ela seja orientada e específica para essa pessoa. Quem tiver uma patologia, tentar não fazer numa academia sozinho, por exemplo. Chega na academia, tem aquelas fichinhas prontas e vai lá e faz. Não pode, porque vai machucar. Um crossfit, muita gente tem o preconceito do crossfit. Todo mundo pode fazer? Pode, desde que bem orientado. E algumas atividades, algumas restrições vai ter. Entendeu? Uma bike, quem tem hérnia, pode fazer? Um ciclismo? Pode fazer. Mas antes tem que ter esse preparo de fortalecimento, porque já é uma atividade de impacto, né? O importante é se movimentar de acordo com o que goste de fazer, para não ser uma coisa maçante, uma coisa chata, e não deixar de fazer no meio do caminho, né? Então, são inúmeras atividades que pode fazer, desde que bem orientado. Isso que eu ia falar. Toda atividade tem seus benefícios. Não tem uma melhor que a outra. Toda atividade tem seus benefícios. Então, tem que achar uma que você goste pelo menos um pouquinho. E
Porque falar assim que eu vou pra tal atividade porque eu amo. A maioria não gosta, né? A maioria fala eu preciso. Então acha uma que você gosta pelo menos um pouquinho e faça. Toda atividade tem seu benefício. O importante é se movimentar. Vamos nos colocar em movimento. Se cuidar, não é, gente? A gente fala tanto, vários podcasts a gente grava, e quando a gente fala com as psicólogas em autocuidado, em qualidade de vida, com a nutrição, com a nutrologia, enfim, atividade física também é um tipo de autocuidado. Sim. É muito importante você inserir, se possível, diariamente. Físico e mental, né? A atividade física é comprovada que ajuda muito em depressão, crise de pânico, em várias partes psicológicas. Então eu falo assim, mesmo que você não gostar da atividade física, faça. Use que você vai colher bons frutos. Muito, muito. Sim. Sempre. Você escolhendo uma atividade e indo praticar esse exercício, você se distancia da sua zona de estresse. Então, o estresse do dia a dia ali. Você saindo daquela cena, daquela parte que você tá no dia a dia que você precisa fazer, vai para outro ambiente, te ajuda na parte mental também. Sim. Muito bom. É sobre isso, e é nisso que eu acredito. Com certeza. É isso. Meninas, tanto eu acredito, gente, que essa semana mesmo eu falei para as meninas que trabalham, as colaboradoras aqui da Before You, né? Falei, gente, a gente não é o que a gente fala, a gente é o que a gente faz. E aí eu falei assim, vocês precisam fazer, escolham ou a musculação ou o pilates, no mínimo 2 vezes na semana, que a Before You vai cuidar de vocês, a gente vai fazer por vocês. Fala com a Luana, fala com a Débora, não é? A Marcinha e é um já incentivo veio. ótimo, um incentivo maravilhoso. Eu acho que toda empresa tem que ter esse incentivo. Porque eu acredito que muitas pessoas acabam não procurando, tem medo também de valor, tem vergonha. Tem vergonha, muitas têm vergonha. Ai, é muita gente, ai, vão ficar me olhando, ai, minha roupa, ai, não sei. Faça por você. E é tão tranquilo, né? No início a gente vai com um pouco de vergonha ali, mas daqui a pouco estão tudo dando risada e faz novas amizades e é muito gostoso. Põe a música que você gosta. E agora vamos puxar de novo para nós. Para quem tem vergonha, né? Aqui na Bodyfit a gente tem um espaço mais reduzido, com poucas pessoas, então é um espaço muito familiar, tranquilo, conforme você tinha dito, 3 pessoas por horário, então é bem específico, bem confortável, né, nosso espaço. Eu falo que é tão aconchegante que, igual a Lu falou, se torna amigo, a turma da Lu com a minha turma, e é muito bom, né, muito bom. É muito gostoso. E a gente colhe frutos porque nesse tempo, né, nós já vimos a melhora das pessoas, muitas melhoras, né? Isso é importantíssimo. É para isso que a gente tá aqui, né, gente? Exato. É para isso. Para cuidar dos outros Exato. e de nós mesmos e sermos uma grande família. Sim. Né? E sempre um complementando o outro. Isso é show. É isso mesmo. Muito bom. Faltou? Vocês acham que faltou a gente falar alguma coisa de importante, assim? Alguma informação? Eu acho que... Eu tenho uma pergunta pra complementar. Tem alguma dica de exercício? Eu sei que nada é geral, tá, gente? Mas assim, hoje em dia, a maioria de nós fica muito no celular. E às vezes eu mesma, por exemplo, trabalho muitas vezes montando as coisas no celular. E eu tenho um pouco de dor na região cervical, assim. Tem algum tipo de exercício ou alongamento que a gente consegue... Qualquer coisa a gente põe nas imagens aqui depois. Nas imagens. Aí. Eu sempre passo bastante para os meus alunos que trabalham muito tempo sentada. No final do dia, é muito fácil, básico e alivia. Deita no chão, não pode ser no colchão, deita no chão. Abraça as 2 perninhas, faz que nem uma conchinha. Abraça a perna, abraça a cabeça, segura um pouquinho e no final estica o braço lá atrás, com a perna ainda dobrada. Isso vai dar uma aliviada muito boa na coluna, tensão do pescoço. É mobilidade da coluna toda, tá? Apesar da sua dor vir mais aqui pra cima, mas tenta movimentar tanto numa extensão, pôr a mão atrás da cabeça, fazer uma extensão da coluna toda, inclinar para os lados, dos 2 lados, para frente. Aquelas bolinhas que você me dava, os exercícios também me aliviava muito. Sim, é legal pôr algum... É que aqui
meio complicado demonstrar, mas pôr uma bolinha ou uma almofada, fazer uma bolinha de almofada pra pôr aqui no meio das costas. Depois a gente pode fazer umas imagens, né? Pra colocar no... Pra daí ajudar na ou melhor, pra extensão. você que precisa, que tem essa dor, vem pra cá, marca sua aula experimental. É verdade. Bem que a gente ensina, vai passar tarefa de casa pra Mas melhorar. vamos ver realmente se a gente Sim. consegue colocar alguma imagem nas edições, né? Pra mostrar o Sim, local certo de sim. colocar o que, se é a bolinha ou... Né? E E agora uma também bolinha é na- tão fácil de ter em casa, né? Uma bolinha dá pra fazer muita coisa com uma Pode ser bolinha de pequena. tênis ou uma bolinha daquelas com cravinhos assim, pequenininha? Menorzinha. De bolinha de cachorro? Eu gosto até mais daquela bola um pouco maior. Ah, tá. A bola Mole. um pouco maior. Isso, que ela é mais fofinha, assim. Tem nas lojas tem de tudo. Aquela lá serve pra quebrar um galho, né? Em casa. Dá pra fazer bastante movimento e exercício com aquelas bolinhas um pouquinho maior. E agora também o pessoal pode seguir a nossa página, que nós vamos colocar dica lá também. Ah, boa. Bastante dica para fazer em casa, exercício Adorei. do dia a dia. Durante Vai a ser bem semana legal. a gente Durante a pode ir semana. soltando os conteúdos importantes. Sim. Qual é a É página? Body Fit SCPC. Então, Body Fit escreve assim, né? A gente vai Body colocar Fit aqui na edição. SCPC, Santa Cruz do Rio Pardo. Muito bom. Meninas, obrigada. Gosto muito desse tema, acho importante. E vocês trouxeram dicas práticas e fáceis de todo mundo entender. Você que quer conhecer um pouquinho mais, quer conhecer a Luana, a Débora, o espaço, o trabalho delas, agende sua aula experimental. A primeira aula é gratuita, né, meninas? Sim, gratuita. E acho que é importante ter esse contato para poder se sentir seguro e voltar a fazer suas atividades físicas, seja elas quais forem, não é mesmo? Com Isso certeza. mesmo, com certeza. Eu agradeço, né, o espaço, eu acho importante a gente poder falar, né? As pessoas hoje em dia veem muito, né, internet, Instagram. E mais uma vez, obrigada por estar participando aqui. Obrigada, Mar. Dá um nervoso antes, mas no Olha, final dá tudo certo, gente. No Depois final, vai. a gente para de tremer e vai sair. Mas para quem tem dor, então, na coluna, alguma parte do segmento da coluna, é importante procurar ajuda. Então, procura. Tem a Débora, tem eu mesma ali no Eu como Pilates, fisioterapeuta. como fisioterapeuta, mas tem que procurar cuidar, fazer uma avaliação, né? Que é a avaliação que vai te dar um norte para ver como que vai ser dali. Que estágio você tá, o que você vai precisar ou não, né? Isso. Exatamente. Muito bom. Obrigada, meninas. Eu que agradeço por ter vocês aqui. Viu? Obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada, gente.